E eu quero aqui passar agora a palavra à doutora Roberta Lacerda e agradecer a ela por estar aqui conosco hoje. Ela tem sido uma guerreira combativa contra as fake news, contra a desinformação, contra tudo isso que foi hoje exposto por diversos palestrantes de vários lugares do Brasil. Ela foi corajosa, enfrentou todo tipo de crítica, de respeito até em muitas ocasiões, em debates, hostilizada, né? Mas seguiu os princípios, né? Defendendo aquilo que ela aprendeu na faculdade, no curso de medicina, e também os princípios éticos que norteiam a profissão do médico. Então, com a palavra, a doutora Roberta Lacerda. Muito obrigada. Agradeço imensamente, representando todos que compõem a mesa, ao deputado Coronel Azevedo, pela oportunidade, num mundo em que hoje a gente não tem mais o direito à sua opinião e está sendo criminalizado por expressá-la, num país onde estamos vivendo um estado de exceção, em que não se pode divergir e que ciência se faz questionando, ela sempre é um contínuo, não existe um ponto final onde até aqui pare. A gente viveu durante toda essa pandemia em altos e baixos. Eu estou tendo um probleminha técnico aqui, porque eu ainda não mandei o e-mail, porque eu não estou conectada à internet. Eu gostaria que você pudesse só... Se alguém tiver um pendrive, já facilita. Brevemente, o que eu gostaria de comentar a todos é agradecer a oportunidade, porque nós estamos sendo cancelados no nosso direito. No nosso direito de vir, no nosso direito de questionar, no nosso direito de pensar, no nosso direito de escolher o que nós devemos fazer com as nossas vidas, com as nossas crianças, com as nossas escolhas. E tudo isso nada mais é do que um primeiro estágio de avaliação de até quando nós vamos aceitar esse tolhimento de liberdades. Todo experimento social começa com pequenos mecanismos de valorizações. Durante a pandemia, a gente viu várias sinalizações de virtude, em que defender o SUS era sempre um lado apenas. Eu sou uma médica que trabalha no SUS, e nem por isso fechei os meus olhos para a minha realidade. Você pode até não gostar da paisagem, mas você não pode culpar a janela. Assim me ensinou um grande jornalista, pai de um amigo médico, Dr. Paulo Porto. E o que a gente viu foi, como disse o Dr. Geraldo, a realidade. Você não pode negar a realidade. E por mais que os ensaios clínicos randomizados nos digam, em ambiente controlado, o que se espera de um medicamento ou de uma terapêutica de profilaxia, de prevenção ou imunização, é o estudo de vida real que diz a verdade. São os estudos de pós-comercialização que estão acontecendo agora, que estão trazendo à tona a verdade dos fatos. Não adianta enterrar essas pessoas achando que as suas mortes ficarão silentes. Quando a gente diz que um evento adverso grave ocorre em uma família, em um país, determinado medicamento ou vacina, disse que é raro, mas quando acontece na sua família é uma tragédia. Porque você vai lembrar para sempre, no cemitério, no silêncio da sua oração, aquela vida que se foi em vão. Em vão eu digo porque a nova sinalização de virtude é vacine por amor. Se você não vacinar, você não defende a ciência, você não está aceitando uma cláusula de contrato social, em que você só tem direito a ser cidadão se for segundo estas regras, como já está em curso na Austrália, como já está em curso no Canadá, onde em muitos países, há muito tempo, a gente ainda é um privilegiado nesse sentido, os médicos não têm autonomia e seguem meramente protocolos com argumentos de autoridade, segundo o que consta organizações não governamentais, organizações científicas, todas elas com muito bom propósito, mas cheias de conflitos de interesse. E o que mais nós vimos nessa pandemia
foi realmente uma gigantesca avalanche de denúncias contra infrações bioéticas na condução de pesquisas assodadas. Porque, claro, a vida importa, toda vida importa, mas a ciência tem o seu tempo. E nós questionamos isso numa aula muito longínqua, ainda em dezembro de 2020, quando a gente foi chamado a explanar lá no Marista sobre a regulamentação das vacinas em uso emergencial. E foi baseado nessa aula que eu me propus a comentar com vocês essa situação. Em relação ao que nós temos dito passaporte sanitário, eu diria que a gente tem muitos questionamentos científicos, jurídicos e bioéticos, como bem já comentaram meus colegas previamente. Se alguém puder vir aqui só para me ajudar a passar para o pendrive. O Finder. Onde é que acha aqui o... Uhum. Aqui não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era para estar aqui. Você tem como colocar aqui no e-mail, no Wi-Fi? Com relação a esse passaporte sanitário, é uma das maiores aberrações do ponto de vista, como eu disse, bioético, sanitário, jurídico e científico. Os estudos de vacina basicamente se dividem em estudos pré-clínicos, onde você analisa in vitro se um medicamento ou se uma proposta terapêutica ou de imunizante pode ter algum efeito in vitro na célula. Podem ser células de pesquisa de linhagem animal, primatas não humanos ou humanos. E, desde o princípio, a bioética não foi respeitada. Mas, recentemente, não chegou até aqui esta denúncia, mas está em andamento uma investigação de um conjunto de pesquisas baseado em verocels, feita em 1976 a partir de um feto abortado. Dito abortado, um feto de uma menina de 20 semanas aproximadamente, a partir do qual se extraíram células do seu rim. Mas, para que ela tivesse crescimento em cultura, os cientistas que estão analisando esse primeiro procedimento estão questionando que esse feto foi retirado com vida ainda. E é essa investigação grave de infração bioética de anos atrás que mostra a verdadeira face que a ciência tem historicamente. A história nos ensina isso. Basta olhar, como bem comentaram, a questão do Holocausto e dos experimentos de Mengele, baseados em uma ditadura sanitária em que higienistas beligerantes utilizaram a ciência para o bem comum. Porque você vai trabalhar, porque o trabalho o libertará. Era a frase do portão do principal dos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau. Quem vai a um campo desse ainda hoje sente o cheiro da morte. Não há maior horror na face da terra. E as pessoas querem que nós nos calemos, inclusive com sinonímias ou comparações, porque tudo é muito semelhante ao que aconteceu em 1939, naquele 1º de setembro, quando Hitler invadiu a Polônia. Um pai olha para o filho e ele, assustado, diz: pai, o que é que está havendo? Será que eles vão nos matar? E o pai diz para o filho: não, meu filho, nós somos todos seres humanos. Eu fiz uma redação na 8ª série sobre essa reportagem em homenagem ao Holocausto. E nunca me esqueci dessa frase. E tudo que nós estamos esquecendo, no horror que nós estamos vivendo, nos últimos 20 anos, é que nós todos somos da mesma família, da mesma espécie e da mesma subespécie. Nós somos seres humanos, Homo sapiens sapiens, os homens que sabem o que sabem. E é exatamente no cogito ergo sum que penso, logo existo, penso, logo questiono. E não vamos admitir cerceamento da nossa investigação baseada no empirismo, sim, porque a experiência clínica é o primeiro ponto, desde a origem de Jenner, o pai das vacinas.
Está havendo algum probleminha aqui? Sim. Certo. E eu vou só repassar aqui rapidamente sobre essa questão historicamente, quem foi Jenner com as vacinas, para a gente entrar nesse quesito da bioética. Só um minutinho, pessoal. Aonde que eu volto? Kingston. Tá joia. Então, com relação a... Primeiro, eu esqueci de fazer do meu disclosure, mas é importante frisar que eu não tenho nenhum conflito de interesses. Não recebo nenhum patrocínio da indústria farmacêutica para ser speaker. Não faço pesquisa e também não questiono, e é louvável que se façam pesquisas com financiamento da indústria farmacêutica, mas é preciso que haja um limite, até onde as pesquisas favoreçam a medicina e não a medicina sirva a ciência, e principalmente a interesses escusos financeiros geopolíticos. E é isso que a doutora Maria Emília Gadelha nos traz com tanta propriedade no Pfizer-Gate. Vocês não verão notícias na mídia sobre isso, porque foi exatamente o mesmo escândalo com relação a outras fraudes durante a pandemia. Eu vou começar com um primeiro exemplo. Em 9 de janeiro, na verdade, já havia sequenciamento genético do vírus SARS-CoV-2 nesta pandemia. A gente teve 3 outras pandemias pelo SARS, da família dos coronavírus humanos, que causam doença grave. A primeira em 2002, na província de Guangdong, na China. E ela ficou restrita por ali, não se propagou. Houve alguns surtos de viajantes que iam, voltavam, mas permaneceu restrita. Na segunda foi no Oriente Médio, Arábia Saudita, 2012, o MERS-CoV. E em todas essas duas pandemias, nós tivemos o que é mais básico em qualquer controle de infecção ou surto: restrição de fronteiras. E o que aconteceu com a China? Você, em meados de janeiro e fevereiro, poderia comprar um ticket de metrô, aliás, de avião, para sair da China para a Europa. Porém, você não poderia sair da província de Wuhan para outras. Essa informação ficou silente durante muito tempo, mas basta procurar nas redes sociais e nas notícias de jornais, que está lá bem claro. E simplesmente o que aconteceu é que o vírus não respeita fronteiras. Mas o mais estranho é que ele não respeitava sazonalidade e clima. E houve alguém que levantou uma hipótese provável de que esse vírus era um pouco diferente de todos os outros coronavírus que nós vínhamos estudando. Que fácil capacidade de se adaptar, que rapidez na multiplicação e na adesão às células humanas. E quem ousasse levantar a teoria hipotética de ganho de função, que é a engenharia genética artificial de um vírus para promover a maior eficiência com que ele pode tanto invadir células como responder a medicamentos, existem ganhos de função também com esse olhar voltado para o bem, para a saúde, era taxado como um conspiracionista, uma teoria da conspiração. Fato é que, desde 2012, Peter Daszak, um cientista americano, já desenvolvia pesquisas com a doutora Jane Lin, na China, no Laboratório de Virologia de Wuhan. E publicaram diversos artigos, estão lá no PubMed, eles não tiraram do seu rol de revistas como a Super Interessante e retirou algumas para o seu bem. E, nesse momento, lá foi bem característico, não pela investigação dos pesquisadores da OMS, que, por sinal, tinha Peter Daszak entre eles, que havia, sim, essa conexão entre um financiamento do National Institute of Health e, principalmente, do setor relacionado
ao controle de doenças alérgicas infecciosas, comandado há mais de 25 anos por ninguém menos que o Dr. Antônio Fauci. Apenas um breve parêntese sobre este senhor, imunologista, especialista em doenças infecciosas e que se tornou o Papa. Talvez até seja apresentado pelo Papa Francisco como grande representante que vai nos guiar à luz para conduzir a nova ordem e ao nosso novo normal. Mas, de fato, este homem está lá sedimentado nesse órgão há 25 anos e nós sabemos quem é que seguram esses cargos. Quem financia a indústria, financia a Trusted News Initiative, desde novembro de 2020, que é um conjunto de conglomerado de imprensa surgido nos Estados Unidos e que se replicou por todos os outros países, de forma rápida, concatenada e organizada. E que ganhará um grande reforço a partir deste ano, com o investimento de bilhões de dólares do benemérito George Soros, que vai influenciar e pesadamente apostar na guerra contra a desinformação, principalmente em meio a questões geopolíticas na América do Sul. Nós não temos como entender esta pandemia olhando apenas o vírus. Em infectologia, nós aprendemos a olhar o agente, o meio e o hospedeiro. Sem essa interação, você perde a noção do contexto. E foi observando a realidade, baseado no que a gente tinha de literatura desses outros coronavírus de 2002, pode passar, que a gente via que ele tinha semelhanças. Então, um dos objetivos dessa minha apresentação é fazer esse breve histórico sobre o desenvolvimento da imunologia e da bioética, envolvendo pesquisa em seres humanos, pode passar, contextualizar a importância das vacinas em meio à pandemia do Covid-19 e, dentro do contexto das vacinas, diferenciar o que é propagado de forma assintosa pela mídia, com áreas de marketing em ensaios clínicos randomizados, e o que nós verdadeiramente vemos em estudos de pós-comercialização da vida real, sem nenhuma maquiagem na indústria. Com relação à nossa apresentação, é bem verdade que eu ia fazer só esse contexto histórico, pode passar, eu não tenho um conflito de interesse, da vacina, a variolação e a vacina. A primeira descrição da varíola, que foi a maior pandemia e que causou o maior número de óbitos na história da Terra, que acham que foi a peste negra, mas na verdade foi ela, foi descrita na primeira vez em 1100 anos antes de Cristo nas múmias, em Ramsés V. E em 1º antes de Cristo, alguns mercadores egípcios chegavam à Índia. E no século IV, na Índia, já havia descrição nos relatos de Atharva Veda, o livro sagrado do hinduísmo, sobre essas lesões. E no século IV e V, da China para o Japão, já trazia-se para a Europa, com mercadores mediterrâneos, a tão falada varíola. Pode passar. Em 1714, 2 médicos gregos, Emanuele Timone e Jan Pirra, trabalharam na Turquia e levaram ao Royal Society de Londres um método turco chamado variolização, derivado de um método hindu, como a gente pode ver no próximo slide. Em 1721, iniciou-se o procedimento de variolização no Reino Unido. Que procedimento seria esse? Retirar o conteúdo das lesões de pele do paciente com varíola, esmagá-las e macerá-las para que, assim que fosse aspergido no nariz do outro paciente, ele poderia desenvolver algum tipo de resposta como um protótipo de vacina e imunização. E a letalidade da doença nos inoculados era 1,6 frente aos infectados naturalmente de 16%. E já havia discussão naquela época de risco-benefício. Essa senhora é uma das damas de Londres que trouxe da Índia esse método. E a próxima foto é a clássica foto de Jenner fazendo a inoculação nessa criança do conteúdo que ele inoculou a partir de pústulas de uma senhora que desenvolveu, por sua vez, as lesões de pele ao ordenar as vacas. E as lesões das vacas levou a vaccínia e a vacina. Podemos passar. Esse é um outro
breve histórico sobre a questão da revolta da vacina, mas também das críticas ao método de variolização de gênero, em que nessa imagem esse pintor ele já coloca o que ele chama de crítica, pessoas que têm ali um chifre, uma porção de touro, um rabo, como se aquele procedimento fosse modificar o ser humano. Então, os extremos existem desde essa época, entre fazer experimentos, não fazê-los, pessoas ali tomando chás, né, entre elas o sal de quinho, que era, né, a cloroquina, em alguns casos, para diversos vírus, a gente viu isso na febre amarela, e a charge do Malho, de 29 de outubro de 1904, que previa que se instalaria na cidade do Rio de Janeiro, né, o exército do Napoleão de seringa e lanceta, como foi conhecido o senhor Oswaldo Cruz. Dados os respeitos a respeito da história de Oswaldo Cruz, a gente entende que esse momento foi muito crítico, com a questão da febre amarela, tomando conta de toda a sociedade do Império Brasileiro. Porém, a gente entende que também existe o contexto da liberdade do indivíduo, até onde vai realmente a necessidade de abordar de forma beligerante as pessoas dentro de casa. Pode passar. Como a gente já passou por aí, vou só me adiantar e pode passar. Essas são lesões típicas da varíola. E o que a gente contextualiza comparando a varíola com o Covid-19 é que a varíola foi um vírus que mais matou na humanidade, somado a todas as epidemias e guerras mundiais. No século XX, 300 a 500 milhões de mortes, 15 milhões de casos anuais, 2 a 3 milhões de óbitos anual, e uma letalidade de 1% na forma mais leve e 30% na forma maior, mais grave. A sua erradicação se deu em 1944 no Canadá, 1951 nos Estados Unidos e 1953 na Europa. Entre 1858 e 1967, a União Soviética solicita ajuda à Organização Mundial de Saúde para empreender uma vacinação mundial, devido à dificuldade desses países, já caindo um pouco o poderio econômico, né, naquele período pós-guerra, da Guerra Fria, na verdade, e a OMS lança essa campanha de erradicar a varíola na América Latina, na Ásia e na África. São 250 milhões de doses estimadas a um custo de 300 milhões de dólares. E a erradicação no Brasil se deteve em 1971, no em 1980, e ainda é visto como um perigo para o bioterrorismo. Pode passar. Em relação à Covid, a gente tem uma semelhança muito mais diferente. É uma pandemia que não deveria ter se tornado pandemia, pelo que nós já tínhamos do SARS-CoV-1 e do MERS-CoV. Tem 4 ondas, que eu vou depois descrever mais detalhado o que são essas ondas, e não é onda de novas infecções, são os desdobramentos para a sociedade, não só a morte do indivíduo imediata, e os erros estatísticos de previsão do Imperial College, que é onde a gente entra num outro ponto de fraude e manipulação. Disse muito que a estatística é a arte de você torturar os números até eles dizerem o que você quer. E, então, a letalidade naquela época, a fevereiro, abril, doutor Ferguson, né, Neil Ferguson, fez esse estudo matemático baseado no influenza. Mas a questão é que a Covid é muito mais heterogênea na sua dispersão espacial do que o influenza. Ela é menos eficiente. E ele estipulou que a taxa de letalidade era de 4%. Muito parecido com outros representantes nacionais que nós temos, que se congratulavam em alardear muitas mortes que viriam, né? Em realidade, hoje, a gente sabe que nos últimos artigos de epidemiologia, olhando para trás, para a realidade dos fatos, essa letalidade corre em torno de 0,3% mundialmente. É claro que, a depender dos países, do nível de oferta de serviços de saúde, da estrutura de bem-estar social, isso pode ser mais ou menos, longevidade, mas o tratamento hospitalar já tem evidência 1A. O tratamento ambulatorial já tinha evidência 2A, lá em 2020. E houve uma banalização da doença em indivíduos jovens, para que as pessoas entendessem que, já no início da pandemia,
2 prêmios Nobel se colocaram contra vacinações em massa em meio à pandemia, explicando, a partir de seus conhecimentos de como PhDs em virologia, Dr. Louis Montet, um dos mais eminentes virologistas que levou à descoberta do vírus, sequenciamento do vírus HIV, e também o Dr. Van der Busch. Ele é um dos principais autores dessa teoria de que a presença de vacinas, a exemplo quando nós utilizamos muitos antibióticos em meio a uma presença de bactérias, pode sim desviar o curso da seleção natural de cepas variantes na virologia. E foi isso que foi aberta a caixa de Pandora. E é por isso que a gente, enxergando o gráfico que eu vou mostrar mais na frente do John Hopkins, marcadamente, já no primeiro semestre de 2021, em meio à presença de vacinas, a curva móvel de óbitos e casos novos já superava o primeiro semestre de 2020, sem as vacinas. E claro que o fator multiplicador disso foram as variantes, umas mais letais, como a nossa P1, outras mais contagiosas, como a Delta. Mas isso já tinha sido previsto pelos nossos prêmios Nobel. Inclusive, um outro Nobel de Química, Michael Lewitt, já tinha dito, a partir de seus estudos de dispersão espacial, em 2014, 2015, que toda epidemia tem uma curva exponencial. Há uma subida rápida no número de casos, esgotam-se os suscetíveis, aqueles que estão virgens, que não entraram em contato com o vírus, e rapidamente, em meio a 2, 3 semanas, isso decai. Como é o raciocínio que a gente pode ter em todos os países que promoveram um curso mais natural da história, como é o caso da Suécia, que está agora aberta, sem nenhuma restrição, já declinando do uso de máscaras, inclusive, e que fez vacinações, mas não tão prementes, e que instituiu o que a gente conhece como imunidade de rebanho, que foi também politizada. Estão querendo queimar os livros de imunologia, querendo mudar, inclusive, este conceito. A OMS chegou a esse cúmulo. Nós temos os prints são eternos. Até 2020, era considerada imunidade de rebanho aquela adquirida, seja por uma infecção natural, quer seja por força de uma vacinação, em meio a uma população num determinado espaço de tempo. E hoje ela foi modificada para apenas a imunidade adquirida pós-vacina, um contexto de cobertura acima de 75%. Estamos até hoje tentando entender esse número, 75%. Outro termo também que houve modificação, baseado no escândalo que também não foi descortinado pela nossa mídia, dos e-mails do Dr. Anthony Fauci, foi quando ele conversa com uma das chefes do CDC e diz: nosso conceito etimológico de vacina está dando problemas. Nós precisamos mudar este conceito. E o que antes era considerado vacina como uma técnica de imunização que promove proteção contra a infecção, hoje não tem mais esse contexto dentro do site do CDC. É apenas mais uma estratégia para desenvolver anticorpos, mas se esqueceu essa questão de que é necessário proteger. Pode passar. Essa foi só um contexto, pode passar, do SARS-CoV-1, do MERS, e aqui nós temos o painel do John Hopkins. Foi um print de ontem, pode tirar, voltar um. E aí no gráfico vocês podem ver claramente, em cima, o número de casos semanais em vermelho, e temos aí uma média entre 2020 e 2021, e em branco o número de óbitos semanais, e em verde o início da vacinação. Os números falam por si só. Pode passar? Pode passar. Aqui a gente vai passar rapidamente, mas foi exatamente o que eu descrevi. Há vários pontos no gráfico que a gente entende na cronologia dessa pandemia que tem furos, como você não ter reconhecido ainda em dezembro de 2019 os avisos e alertas do Dr. Wenlin, que morreu tragicamente de coronavírus, mas não sem antes ter sido cancelado e obrigado a dizer que aquilo era uma pandemia grave e que os profissionais de saúde deveriam, sim, usar máscaras N95 para se proteger. Ele, oftalmologista, ao examinar muito de perto os pacientes, na primeira onda de Wuhan, foram os otorrinos e oftalmologistas os primeiros a serem
gravemente contaminados. E durante mais de 3 meses, a OMS ficou calada sobre a possibilidade de transmissão por aerossóis, só tendo reconhecido isso depois de um documento assinado por mais de 200 médicos e pesquisadores, como nós viemos fazendo desde o início de 2020. É uma pandemia de choque de narrativas, o tempo inteiro, em todos os aspectos, desde a transmissão do vírus, a sua origem, até a forma como se vamos portar para tratar e prevenir. Em termos de estratégias, a gente já sabia muito, como eu disse. Em 2003, o SARS-CoV-2 já tinha ensinado e a Organização Mundial de Saúde já sabia o que fazer. Pode passar. E as lições aprendidas, né? Esse tweet pode passar 2 vezes, de 14 de janeiro de 2020, pode passar, dizia que investigações preliminares conduzidas pelas autoridades chinesas acharam nenhuma evidência de transmissão humano-humana do novo coronavírus identificado em Wuhan. Para só então, depois de muitos questionamentos, eles, em 13 de março, reconhecerem que aquele era um epicentro. Em 2 de abril, que havia evidência de transmissão sintomática e que poderia haver dos assintomáticos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Até a próxima onda, que eram as demandas imediatas em meio a fevereiro, março, em que nós estávamos lutando com a falta de acesso e de insumos, uma crise internacional, de luvas, capotes, máscaras, em que os Estados Unidos deram um fogo cruzado de informações e orientaram que os profissionais de saúde deveriam usar permanentemente N95 e capotes descartáveis. Em 1 mês, eles consumiram o conteúdo dos estoques de mais de 3 meses. E nós recebemos fotos de colegas profissionais utilizando saco de lixo para cuidar dos pacientes, tal qual se faziam nos hospitais de doenças infecciosas contagiosas no início da pandemia do HIV, na década de 80, quando não tínhamos recursos. A segunda onda dessa pandemia, ela interfere nas condições urgentes não relacionadas à Covid. Por quê? A tuberculose não pediu licença, a dengue, as arboviroses, os AVCs, infartos, o câncer, e tudo isso seria reprimido com dificuldade de acesso, diagnóstico precoce e intervenções, levando a uma terceira onda de descompensação dessas doenças crônicas, que nós vivemos em setembro, outubro, e que foi agravada atualmente nesse cenário da 4ª onda, com a grande pandemia de traumas psicológicos, tanto em adultos quanto em crianças. E hoje, o discurso permanente para se vacinar crianças não é sobre eficácia ou sobre segurança, que são, na verdade, primeiro segurança e depois eficácia, os 2 princípios fundamentais em que nós devemos nos balizar para fazer uma vacinação em um público-alvo. Risco e benefício sempre foi uma escolha nossa como infectologista. Pode passar. Mas a narrativa da mídia agora é: vacine o seu filho para ele ter acesso às atividades sociais, para ele sair de casa e poder ficar livre, porque mais crianças morreram na Inglaterra com suicídio do que por Covid. Foram 94 crianças que faleceram nos Estados Unidos em meio a janeiro e outubro de janeiro de 2020 e outubro de 2021. Mas o que não se diz é que essas crianças não eram crianças saudáveis. Elas não morreram necessariamente de Covid, mas com Covid, devido à sua cardiomiopatia, devido ao diabetes, devido à obesidade, que já faz 30% das crianças afrodescendentes nos Estados Unidos, e das doenças crônicas, dentre elas neurológicas e câncer. Muito pouco se fala que dos 9% de crianças internadas neste ano, agora de 2021, foi porque havia crianças que se contaminavam com seus pais, e não o contrário, principalmente porque 80% da transmissão era intradomiciliar, e por isso nós nunca fomos favoráveis a lockdown e cerceamento. Havia necessidade em momentos de dificuldade, como foi para você controlar e organizar os serviços por 1 mês, 2 semanas, ou em catástrofes, como a gente sabe, mas não para 3 meses, 6 meses, quiçá quase 1 ano, como na Austrália e Nova Zelândia, onde as pessoas até têm que receber um informativo de aplicativo de reconhecimento facial para sair de casa, com justificativa do Estado,
porque se tutelou a liberdade ao Estado. Porque estão querendo tutelar a formação das nossas crianças e o direito a elas de frequentar as escolas, mais uma vez, baseado em pseudociência. Quando se sabe que essas crianças têm uma taxa de sobrevida, pelo estudo do Dr. Ionides, pode passar, de mais de 98%, 99,7% é a taxa de sobrevida em crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. Com um breve histórico da ética de pesquisa em seres humanos, a gente lembra do experimento Tuskegee, nos Estados Unidos, no Alabama, para lembrar que o argumento de autoridade da sacrossanta CDC, FDA e outras grandes e dissonantes vozes da ciência também é raro. A gente tem histórico da sífilis, que foi esse procedimento, em um grupo de afrodescendentes americanos que, durante todo esse período, não receberam tratamento para a sífilis, apenas e tão somente para saber como a sua doença evoluiria. E, mesmo sabendo que já tínhamos a penicilina e que ela tinha ação sobre o treponema pálido. Essas pessoas que casaram, tiveram filhos, filhos tiveram sífilis congênita, e as mulheres, obviamente, também contaminadas, até evoluir com lesões neurológicas, cardiológicas, e por isso o capítulo da sífilis é um dos mais extensos no Tratado de Infectologia. E esse procedimento ainda teve curso, como vocês podem ver, mesmo após a Segunda Guerra Mundial e do julgamento e Código de Nuremberg, em 1947, às sombras de todos os órgãos e de toda a mídia e sociedade americana do século XX, pós-guerra. Em 1948, a ONU faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e em 1951 a gente tem o Regulamento Sanitário Internacional, e em 1967 o Tratado de Helsinki. Pode passar. O julgamento e Código de Nuremberg versou exatamente sobre a necessidade, como bem pontuou o colega jornalista, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Como essencial à vida é a liberdade, e a liberdade é a autonomia. E apenas e tão somente isto que estamos aqui lembrando a todos, porque liberdade não se retira. Parafraseando a colega representante do parlamento alemão, Christina Andersen, eu não outorgo a minha liberdade, pois eu nasci livre. E nenhum governo me dirá o que eu devo fazer sob pena de perder os meus direitos inalienáveis, constitucionais, à vida, à liberdade e à minha autonomia, bem como a soberania da minha nação. O julgamento e o Código de Nuremberg também versava que o experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, que não possam ser buscados por outros métodos, mas não podem ser feitos de maneira casuística e desnecessariamente. Para nós ouvirmos, em 2 de novembro, uma reunião de um painel de recomendação de vacinação em crianças, em que um destes ditos cientistas de bancada dizem: como saberemos se são seguras se não utilizarmos? Ferindo o princípio máximo da vida e da ciência e da medicina, que é a não maleficência, primum non nocere. Onde estão os defensores dos direitos humanos que não se lembram do horror do Holocausto? Pode passar. 6 milhões de judeus falecidos, 7 milhões de civis soviéticos, presos de guerra soviéticos 3 milhões, civis poloneses não judeus 1,8 milhões, e entre outros ciganos, alemães, políticos, oposição ao nazismo, testemunhas de Jeová e também homoafetivos. Todos aqueles que fossem considerados não dissonantes da teoria arianista, de higienismo, de raça pura. Pode passar. Quando a gente frequenta esses cadres, e as pessoas eram tão esquálidas que ficavam 20 quase em cada um desses andares, a gente entende o quão próximo nós estamos da barbárie novamente, querendo segregar cidadãos baseado na outorga dos seus direitos. Ninguém
Ninguém tem o direito de nos tolher como cidadãos. Mas enquanto nós formos inertes e baixarmos as nossas cabeças por medo e ignorância, porque o pior desta pandemia não é ser criticado, é ver que as pessoas perderam o bom senso de fazer as perguntas certas por medo de ouvir a verdade. Porque é melhor escutar uma mentira que acalenta do que uma verdade que vai destruir o seu sonho de passaporte para uma nova vida, um novo normal. E ainda mais se você puder sinalizar virtude com uma foto e ter muitas curtidas, porque você está ali junto do seu grupo, né, com a sensação de pertencimento. Pode passar. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o seu artigo 1º diz que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Parece que empatia e vidas só importam quando defendem aquilo que você propõe. A intolerância é tamanha que a idiotização das pessoas não permite que elas ouçam o lado contrário e apenas rotulem com um ismo qualquer, porque de ideologia eu estou farta e quero viver em liberdade. No seu artigo 3º, ele diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O passaporte sanitário, não se iludam, ele não é passaporte de imunidade. Ele não lhe dá uma carta branca para dar acesso a um local sem máscara, como já quebraram a cara no CDC e liberaram durante o período entre meados de julho e agosto, para então vem surgir a nova onda de variante da Delta, mas que eu acredito que nada disso é feito sem nenhum propósito, com surtos em festas de duplamente vacinados. Então, de quem é o problema agora? De quem não tomou a 3ª, 4ª, 5ª dose? Até onde vai essa necessidade de cercear o direito do outro e dizer o que o outro deve fazer? Pode passar. O Regulamento Sanitário Internacional criava órgãos que deveriam ter leis para otimizar as demandas de serviços de saúde internacionalmente, regras para ter condutas frente à peste, febre amarela, cólera. Em 2005, é feita a definição de emergência de saúde pública de interesse internacional, sendo aprovada pelo nosso Senado Federal em 2009. O Tratado de Helsinki versa sobre os princípios éticos para a pesquisa clínica envolvendo seres humanos. Foi adotado na 18ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, em Helsinki, Finlândia, e em 1964, e teve emendas em 75 e 2000. A pesquisa clínica com seres humanos deve-se ter em mente que as considerações relacionadas ao bem-estar dos seres humanos devem prevalecer sobre os interesses da ciência e sociedade. E aqui eu faço o adendo, interesses da indústria farmacêutica, que tal qual no escândalo durante a história, em que eles financiaram todas as pesquisas sobre câncer e cigarro, eles enganaram durante 25 anos a população até que se tivesse alguém de coragem em meio científico e levantasse a voz dizendo que aquelas pesquisas estavam fraudadas. E hoje nós sabemos que o tabaco é um dos maiores indutores do câncer. E então, de forma muito benevolente e benemérita, os grandes conglomerados internacionais se unem nessa, pode passar, nova campanha e coordenação internacional, que é a COVAX, que é uma junção de diversas, pode passar, instituições, dentre elas a OMS, Unicef, Bill e Melinda Gates Foundation, o Banco Mundial, dentre outras organizações internacionais, privadas, do grupo de produtores de vacinas, regulação e agências que têm poder de decisão em cada país. Pode passar. Esse objetivo dessa COVAX era mudar as regras da sequência de se fazer pesquisa clínica. Em toda pesquisa clínica com seres humanos ou com outros seres vivos, sempre se obedeceu um rito de passagem em 1 a 2 anos de fase pré-clínica, com avaliação in vitro, uma fase 1 para analisar principalmente toxicidade e qual a dose ideal em animais, uma fase 2
já com seres humanos em um grupo restrito, de poucas centenas, para avaliar exatamente o nível de eficácia de uma ou outra dosagem, mas já com certeza de não ter maleficência, e numa fase 3, ampliar para um escopo maior de indivíduos, não apenas tão somente na fase 2 como indivíduos jovens, mas pessoas já com grupos de comorbidades, representando melhor a população. Mas somente após a licenciatura, a manufatura e a distribuição, na fase pós-comercialização, é que nós podemos ver realmente a sua ação em vida real. E é por isso que a gente tem uma diferença na corrida, na velocidade com que se fez esses trials humanos, esses ensaios. Para se desenvolver uma pesquisa do COVID, foram 67 dias. Em H1N1, 89 dias em 2009. O ebola, em 2014, 164 dias. E, pasmem, para o SARS-1, levou 323 dias e, como a pandemia terminou, não pôde ser concluído e, por isso, a gente não tem vacina para o SARS-1. Mas o que se sabe é que as primeiras vacinas haviam maior risco relacionado à doença amplificada por anticorpo. E é uma das repercussões que nós estamos vendo em pacientes com efeitos pós-vacina. O anticorpo é uma coisa muito importante. É ele que vai produzir a nossa proteção contra os micro-organismos invasores. Mas ele também, em excesso, como tudo na vida, pode ser um inimigo e atacar o organismo com doenças autoimunes. E nós ainda veremos muitos desdobramentos de experimentos com vacinas de tecnologia revolucionária que interferem no nosso DNA. Dentre as partículas virais, eu vou passar brevemente, que os colegas já comentaram, pode passar. Nós temos as vacinas de vírus vivo, vírus morto, vírus atenuado, proteínas virais e, mais rápido e recentemente, as tecnologias de RNA recombinante, que eu costumo, pode passar, simplificar que o RNA mensageiro é um zap. Um zap que o núcleo manda para a fábrica de proteína chamada ribossomo para dizer, faça essa proteína, que no caso é a proteína spike. E muito me espanta que, em meio aos conhecimentos sobre a doença, a mesma proteína que é o cerne da patologia e da lesão celular foi utilizada como soro milagroso. Não é estranho? Já se conhecia o seu potencial de lesão nos vasos e sangramento desde o SARS-CoV-1. Inclusive, há uma mutação que tem 80% de semelhança entre o SARS-1 e o SARS-CoV-2, que facilita a entrada no vírus e a fusão, e daí a história do ganho de função. Pode passar. E o que é estranho é que houve essa regulamentação técnica para o desenvolvimento de vacinas, pode passar, com diversos, pode passar, diversas vezes, até a gente chegar na regulamentação de vacinas. Diversos documentos propostos pela OMS, pode passar. Nessa regulamentação, então, nós temos documentos da OMS, já desde agosto, outubro, pode passar, o próprio Ministério da Saúde com manual técnico de como monitoraria essas vacinas e o desenvolvimento delas, pode passar. As estratégias de força-tarefa do Reino Unido, pode passar, e, finalmente, do FDA, CDC, pode passar. E a Anvisa também, com essa submissão da autorização emergencial. Uma autorização de uso emergencial só pode ser admitida quando preteritamente se sabe que não há um tratamento. Mas o que é mais digno de nota é que você tem investido mais de 4 bilhões em vacinas e não tem investido ou igual ou proporcional em tratamento. E todos os estudos que fizeram parte do primeiro semestre de 2020 da OMS, Solidarity Principle, versavam apenas e tão somente em paciente internado. Quando todos nós sabemos que a regra da medicina e da infectologia e da sepse é bata forte e bata rápido. Essa proposição aí vem desde a doutrina Monroe, em que você fale macio, mas carregue consigo um grande porrete, que é um dialeto africano, um provérbio que eles dizem, e que serviu para ele fazer o seu imperialismo na América Latina, afastando a influência europeia. Mas voltemos à medicina, que nem tudo é geopolítica. Essa doutrina Monroe dizia bata forte, bata rápido. E Paul Ehrlich, que em 1912 já publicava no Lancet esse princípio, dizia o agente infeccioso tem que ser debelado desde o início, de preferência até
abortada a sua entrada na célula. E é por isso que existem estudos de drogas para profilaxia e prevenção com imunizantes. É por isso que uma mãe com hepatite B pode dar à luz a um filho tomando um antirretroviral, um antiviral, no caso, que a hepatite B é um DNA vírus, mas tomando um antiviral que diminui a sua carga viral no sangue, permite que ela tenha o filho e, ao nascer, esta criança receba uma imunoglobulina contra a hepatite B e se veja livre da transmissão vertical desse vírus, tanto quanto o HIV. É baseado nesse princípio que surgiu o uso de medicamentos de diversas classes, pelo seu efeito pleiotrópico, que um medicamento não é meramente um vermífugo ou um antimalárico, ele é muito mais do que isso. E quem respeita a ciência sabe que esses nomes jocosos são menos mera narrativa do consórcio de mídia. Em relação aos ensaios clínicos randomizados, eles estão estudando controladamente em um pequeno subgrupo de pacientes muito específicos, jovens, sem comorbidades, os dois princípios fundamentais, segurança e eficácia. Tanto a dosagem, quanto a questão da toxicidade. E, antes disso, ainda nos ratinhos, que a gente não tem notícia, como a doutora Maria Emília mostrou, o estudo da Pfizer, confidencial no Japão, ficou confidencial durante muito tempo, mas a internet não perdoa, já mostrava lesão nos ratinhos. E, por muito menos, se parou experimentos por razões de segurança. É o primeiro freio. Em segundo, eficácia, porque, além de não causar dano, tem que ter um benefício maior do que um risco. Os estudos observacionais já são os de fase de pós-comercialização, com milhares de pessoas sendo vacinadas, mas mantendo-se os mecanismos de monitoramento de farmacovigilância, que falharam miseravelmente em toda esta pandemia mundialmente. São mais de 50 mil eventos adversos descritos no VAERS, o Sistema Americano Automatizado de Verificação de Eventos Adversos. E na Europa também são milhares. Mortes já são estimadas em mais de 20 mil. Quando, em 1976, uma tentativa de vacinação em massa, pela primeira vez para o influenza, quando levou ao número de 25 óbitos e 500 casos de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica que paralisa o músculo e pode levar até o paciente tanto a parar de se movimentar como respirar, foi fechado e abortada. Esse experimento de 1976 nos ensina que é o momento de pararmos com essa ideia de que a vacinação é qualquer uma e no braço, porque nós somos seres pensantes e nunca fizemos essa escolha dessa forma. Com infectologia, ainda mais, dentro do HIV, dentro da gestante, eu não tenho todas as plataformas de vacinas disponíveis para todas. Onde estava na cabeça do Plano Nacional de Imunização e das sociedades científicas que se arvoram como Torre de Marfim e únicas vozes da ciência, quando permitiram esse experimento em gestantes, sabendo que já havia lesão e toxicidade em ratos. Será necessário nós termos um grande contingente de gerações ou abortos, porque um dos escândalos que a gente vai mostrar aí rapidamente, pode passar rápido, é que a taxa de eficácia dessas vacinas, de 2021 para cá, esses números pode passar que vocês estão vendo aí, a Pfizer, 95%, é o número mágico do ensaio clínico controlado de 90 e poucos, 100 e poucos pacientes, controlado em jovens, com idade máxima de 68 anos. Então, quando nós víamos nas notícias que 95% de eficácia evitaria 100% de óbitos e formas graves, nós já sabíamos pela medicina, pelo princípio de imunossenescência, que o idoso não responde com 95%. E é por isso que agora, em meio à variante Delta, no surto de Israel, mesmo após a terceira dose, a eficácia da Pfizer caiu para 34%. E por isso se teve a ideia brilhante de fazer mais do mesmo e incutir uma vacinação de terceira dose nesse público vulnerável, esperando que eles vão produzir a força. Com a propaganda de que em 2 meses, como foi esse estudo em crianças, há um grande incremento de anticorpos. Isso é óbvio. Todo o nível de anticorpos neutralizantes sobe nos 2 primeiros meses para depois decair. Eu quero entender por que o estudo não seguiu por 6 meses.
porque mostraria a falha vacinal que nós já vimos na prática da própria Coronavac e de tantas outras. Se o estudo de vacina, no início, já permite que a eficácia seja aquela acima de 50%, diferente dos estudos clássicos que consideravam acima de 95%, a gente já entende que essa pandemia começou com 2 pesos e 2 medidas. Pode passar. Dentre as variantes de preocupação, esse é um outro ponto que não se faz justificado um passaporte outorgado. Ele não impede transmissibilidade, como a gente já demonstrou em diversos surtos, e eu vou passar rapidamente os estudos, em Barnesville, Massachusetts, um cruzeiro de mercante da rainha da Marinha Inglesa, todos, um show do Foo Fighters, que foi cancelado porque ia ser apenas para totalmente vacinados, e um dos membros da equipe teve, e a gente sabe que esses surtos não respeitam a mutação, a eficácia dessas vacinas que foram propostas com o vírus original de 2020. Já existem diversas mutações que fazem, inclusive, falha terapêutica aos famosos e tão esperados anticorpos monoclonais que nos trarão tratamento precoce, enfim. Mas sabe-se que a mutação E408K, presente no nosso P1 de Manaus, já é resistente ao Carisivimab e outros anticorpos monoclonais que a Anvisa liberou, cuja Anvisa também liberou o Remdesivir, que foi a droga tida como a salvação da lavoura, a panaceia, que traria tanto profilaxia como tratamento imediato ambulatorial, mas que levou a mais cardiotoxicidade do que a hidroxicloroquina em estudos de revisão em ensaio clínico randomizado. E não se ouviu uma vírgula disto na mídia. E o Remdesivir foi retirado dos estudos da OMS em tratamento precoce, porque não mostrou benefício. Mas uma droga em que se investe bilhões e que você é dono, você continua a usar. Por isso que o FDA ainda usa. E ainda vende para muitos, né, que estão usando aí, achando que tem benefício. Como, inclusive, lesão renal aguda em boa parte dos casos. Além disso, a gente tem que a variante Delta já permeia mais de 90% do escopo do território nacional, como varreu a Europa, como varreu os Estados Unidos e como se esperaria que varreria também o Brasil, a América do Sul. E é interessante que isso aconteça, porque pela evolução do vírus, não interessa a ele ser letal. Ele não quer matar o hospedeiro. Ele vai se tornar mais contagioso e atenuar a sua letalidade, sua patogenicidade, virulência, digamos assim, para ser mais eficiente e predominar, como predominou. Chegou lá com aquele navio, né, Maranhão, o pessoal desceu, conversou com as meninas lá, desceu, voltou, e teve mais de 200 pessoas contaminadas. Com tudo conectado rapidamente numa força de um ticket de avião, em meio a um ambiente pressurizado, com ou sem máscara N95, a variante Delta ela tem mais de 100% de capacidade de replicação viral do que a P1. A nossa sorte é que ela não é tão letal quanto a P1, mas o nosso azar é que a P1 não dá uma imunidade tão eficaz frente à Delta. E por isso vocês verão pessoas que, inclusive, tiveram Covid em fevereiro, março, tendo novamente. E talvez a gente tenha até uma taxa maior de reinfecção. Fato é, qualquer booster, qualquer reforço de vacina, vai dar um incremento de anticorpos, mas ao que a gente está vendo do experimento de Israel, que é o pioneiro em termos de vacinação em massa, isso não está funcionando. Nós temos gráficos, pode passar. Esse é o monitoramento das variantes de preocupação, né? E aí a gente vê que a variante Delta já faz mais de 90% de 4 das regiões brasileiras. Pode passar. Esse é o dado, né, desse estudo de genômica pela Fiocruz e o LACEN, pessoal que faz esse estudo, mostrando aí essa cadeia de colchete que parte de 2020 cinza, e se vocês observarem bem, há uma ramificação da gama para a delta. E isso tudo por pressão seletiva, porque marcadamente é no momento que se aumenta a taxa de vacinação brasileira. Já existem estudos verificando essa pressão seletiva. E isso é muito óbvio, como já preveram os virologistas do Prêmio Nobel. Essa é a nossa incidência e mortalidade no último censo da semana 41-42.
E aqui um breve momento da nossa taxa de vacinação no Rio Grande do Norte, em que nós já temos 69% de vacinados com a primeira dose e 40% de segunda dose. E apenas os estados de Roraima e Rio Grande do Norte estão em defasagem na distribuição para os seus municípios. Que fique isso registrado, está no site da Anvisa. Em São Paulo, Distrito Federal, nós temos as maiores taxas de vacinação, primeira e segunda dose, em torno de 70%, 50%, 60%, pode passar, mas a gente sabe que eles estão vivendo momentos de incremento de casos novos. Então, se a vacina é tão eficaz, por que reforço? Se ela é tão importante, por que ela não reduz a transmissibilidade e está havendo surtos em ambientes de plenamente vacinados? Foi por isso que o CDC mandou voltar a máscara. Pode passar. Esse é um estudo analisando do gráfico do Ministério da Saúde de Israel. Pode passar. Em que vocês percebem, pode passar, nesse gráfico em detalhe vermelho, os dois picos na linha verde relacionada ao impulso de imunização mostra um aumento do número de casos após a terceira dose. Me expliquem esse paradoxo? Como ter um aumento no número de casos em meio a boosters? Logo nas 2 semanas seguintes. Essa semana nos vem a resposta. Saiu um ensaio clínico da Sinopharma, uma dessas vacinas que fazem uso na China, de vírus morto inativado, mostrando que, ao final de 28 dias da segunda dose, caem os níveis de linfócitos CD4 e CD8 e o paciente se torna imunodeprimido. Então, aí está a resposta de por que nos tornamos imunodeficientes subsequentemente após as 2 doses e por que nesse grupo de idosos lá em Israel havia esse pico de surtos em casas de repouso, como houve agora lá em Portugal. 33 moradores e 8 cuidadores plenamente vacinados. Isso é vida real. Não adianta brigar com os fatos. O jornalismo já dizia isso. Apenas narre, apenas informe. Mas não diga por aí que tomar 1, 2, 3 doses vão impedir de ter surtos ou a transmissão e, principalmente, garantias de um novo normal. E, principalmente, cercear o direito do outro. Pode passar. Estamos já finalizando. E na vacina da Covid, nós temos uma análise de risco-benefício, como é assim na medicina. As taxas de abortamento foram miseravelmente deturpadas no primeiro artigo do New England, do senhor Shimabukuro, em abril de 2020, em que ele deturpou a estatística dizendo que havia apenas 13% de abortamento, que a gente sabe que é menos de 20 semanas de gestação. Ele só esqueceu um detalhe, nós lemos os suplementos. E já desde aquela época, colegas nossos, obstetras, nos chamavam a atenção. Doutora Priscila Rabelo, onde a senhora estiver, muito obrigada por tudo que a senhora nos ensinou e ensina sobre tratamento na gestante, porque nenhuma gestante merecia ter morrido, nenhum bebê, desde que a gente tivesse feito um tratamento imediato. A P1 não perdoou os jovens, nem as nossas gestantes, e foi devido a essa arrogância de entender o tratamento imediato que muitas vidas se foram. A vacina é muito importante, e nós estamos lutando até hoje por uma vacina segura e eficaz. E estamos olhando para trás e mostrando os erros, mostrando os benefícios. Talvez exista algum benefício, como comentou a doutora Maria Emília, em maiores de 60 anos. Ou por que vocês acham que a AstraZeneca foi proibida em países da Europa para menores de 60? Porque a Moderna agora foi proibida na Suíça, na Dinamarca, porque eles estão vendo jovens cair em meio aos jogos escolares, em meio a jogos na ESPN, em meio a jogos nos campeonatos mundiais, e as pessoas estão fechando os olhos, achando que isso é uma epidemia de arritmia. Todos nós sabemos da lesão de miocardite em jovens, que já foi mostrada no artigo do Dr. Peter McCauley, que, na verdade, é só um retrospectivo dos relatos de casos, e que foi verdadeiramente cerceado e cancelado pela própria revista científica, sem qualquer justificativa. Pode passar, volte. Só lendo, então, a taxa de abortamento que se previu em abril
para definir que era uma vacina segura para gestantes em todas as faixas etárias, falava em 13% de abortos. Mas quando a gente conta que 104 perdas fetais de 127 ocorreram, isso é 80%. Então, não adianta mentir se os números estão lá. Com os estudos das crianças, eles fizeram a mesma coisa. Houve uma perda de segmento de mais de 100 crianças nos estudos da Pfizer. Essas crianças desapareceram ou tiveram algum evento adverso? Porque foi dito que nessa faixa etária não houve miocardite. Mas síndrome da inflamação multissistêmica, que a gente sabe que é uma consequência autoimune e que a vacina pode desencadear, sim, reação autoimune, como temos visto pacientes com lesões púrpuras, exantemas, lesões bolhosas, mulheres com alterações do seu ciclo menstrual. Tudo isso já era descrito, até pela similaridade da proteína spike com a proteína SIM, presente no endométrio e do ovário. O internamento, para vocês terem ideia, por Covid, de um menor de 18 anos, é na chance de 1 a cada 100 mil casos de Covid. A sobrevida, como a doutora Maria Emília já mostrou, pelo estudo do doutor Ionides, é de 99,7%. A sobrevida em menos de 49 anos, sem comorbidades, também em torno de 98%, se tratado de imediato também. A média de óbitos nos pacientes Covid versa ali em torno da casa de 70 anos. E a média de óbitos relacionada a reações adversas é em menos de 40 anos. Por que, então, outorgar às pessoas algo que pode lhe fazer matematicamente, estatisticamente, em uma chance de 16 para 100 mil, a chance de miocardite em jovens entre 16 e 29 anos? Quanto da nossa população economicamente ativa vai estar com alguma sequela? Porque 40% desses jovens que tiveram miocardite, com 3 meses, ainda mantinham sintomas. E mais de 50% ainda tinham lesão ventricular, necessitando de repouso e limitação do esforço. Mas faça vacina para o seu filho poder frequentar a escola e jogar futebol. Não é bem assim. Doutora Roberta? Só pelo adiantar da hora, né? É só repetir essa parte aí, o percentual aqui, agora, de crianças que têm problemas depois de vacinar. Aqui, a taxa de miocardite que foi vista inicialmente nos estudos em meados de julho, e foi um dos motivos de eu sair do Instagram, porque eu publiquei lá, era essa, de 6 em cada 100 mil vacinados. Você é cancelado por falar a verdade, porque os números estão lá. De novo, se você não gosta da paisagem, não culpe a janela. Taxa de miocardite entre 16 e 25 anos, 16 ou 17 até em 100 mil. Com uma taxa de internamento nestes de 25%, com 40% das crianças ainda com sintomas 3 meses após o desafio da vacina. E por que esses estudos de 12 a 17 anos seguiram por 3 meses e esse das crianças de 5 a 7 foram 2 meses e um outro 2 semanas e meia? Houve 2 braços de crianças de 5 a 11 anos, um com quase 3 mil crianças entre 5 e 11 anos seguidos por 2 meses e um outro que seguiu apenas por 2 semanas e meia. A quem essas pessoas estão querendo enganar? Porque é patético assistir essas análises e essas reuniões são públicas, estão lá no YouTube para qualquer um que queira assistir, mas, claro, com o inconveniente de que estão online e você tem que entender o inglês, mas depois tem muita gente que traduz, mas é ridículo. Ridículo, não há como justificar uma eficácia e, antes disso, segurança. O princípio da segurança já foi para o ar. Os níveis, outra mentira, dita como mentira nobre. Ah, mas vacine o seu filho porque a chance dele ter miocardite pela Covid é muito mais grave. A miocardite pela Covid, no caso da miocardite pela vacina, os níveis de troponina, que são a enzima medida na lesão cardíaca, são de 10 a 100 vezes maior do que na miocardite pós-Covid ou da síndrome inflamatória sistêmica, que são raras. Então, eu estou, sim, lesando o coração
de grande parte da população adulta jovem desse país, silenciosamente. E é por isso que as pessoas estão caindo subitamente em casa, fazendo lesão ortopédica ou falecendo. Jovens. E são meras coincidências. Suécia e Dinamarca pausam vacina Moderna abaixo de 18 anos, pelo risco de fenômeno tromboembólico. Alemanha, França e Espanha também não permitem Oxford em menos de 60 anos. Vacinas Covid e miocardite, pode passar. Esse foi o estudo cancelado pela publicação neste jornal, que são Problemas Atuais em Cardiologia, na tradução em português, feito simplesmente ao se puxar os dados epidemiológicos dos relatos de eventos adversos, feitos por um dos maiores cientistas e publicadores dos Estados Unidos, Dr. Peter McCullough, médico intensivista cardiologista, com mais de 45 artigos, 47 talvez agora, publicados em Covid, e já antes um grande médico pesquisador de síndrome cardiorrenal. Então, ele entende quando ele fala e analisa os números, e ele é intensivista, está lá à beira do leito, na linha de frente. E foi cancelado, foi perseguido. A universidade para a qual ele deu aula está processando ele, como fazem os Estados Unidos, com multas milionárias. Ele que era doador daquela antiga instituição. E está amanhã no evento chamado Summit Florida e se reunirá com mais outros especialistas, inclusive o Dr. Robert Malone, do qual nós participamos no grupo do CD19 Study, para fazer um pronunciamento ao mundo em uma coletiva de imprensa. Recomendo a todos seguir os perfis do Dr. Robert Malone, do Dr. Paul Marik, do Dr. Pierre Corey, grupo da Flórida, que são pioneiros em tratamento imediato, mas entendem que a vacina tem que ter uma relação de risco-benefício e jamais pode ser obrigatória. Pode passar. Esse artigo, por sinal, foi cancelado. O editor do jornal não gostou e tirou, sem justificativa metodológica, o que é mais grave. Silêncio, catatumbal. Esse outro já foi de um relato que era mais difícil deles, né, questionar, porque senão o New England vai ter que pedir, como o Lancet e como outros, música para o Fantástico, porque já ia ser o terceiro artigo retratado. Mas miocardite após vacinação Covid, num largo estudo de uma organização de cuidados de saúde, em Israel. Foi de onde saiu esses números que a gente comentou. E está lá. Pode passar o próximo. Está pequenininho, mas eu circulei em amarelo. Homens, 16 a 29 anos. Risco de 8,2 a cada 100 mil doses de miocardite. Você criar o seu filho com tamanho esforço, como eu vi no relato emocionado de um pai hispano-descendente, na comissão de relatos adversos do senador Ron Johnson, que está propondo essa discussão no Congresso americano, juntamente com o senador Robert Kennedy Jr., e que todos nós integramos essa frente de combate à desinformação no World Council of Health, em que nós nos propomos a criar uma nova organização internacional de saúde baseada no benefício da humanidade e não das indústrias farmacêuticas. Só para terminar, o último slide, o efeito paradoxal de uma dose de reforço, como a gente já tinha comentado, em Israel. Próximo slide. Como fazer uma dose de vacina terceira em uma população idosa e se ver picos de surtos de novos casos nas primeiras 2, 3 semanas pós-vacina. Existe uma hipótese que está sendo aventada dos vacinados transmitirem via shedding, que eles chamam, partículas dos vírus e poderem levar a sintomas tal qual Covid, mas com compartilhamento aerosolizado das partículas spike. Quem espirra um vírus inteiro, espirra um pedaço de proteína. Porque disseram que ia ficar só no músculo do ombro, mas foi visto que ele circula bem, até 4, 6 semanas. Pode passar. Ah, isso aqui é interessante, ali na Austrália, Escócia. Olhem para a Escócia. Aí a gente está vendo, na semana 25 em verde, na semana 28, que é como eles chamam as semanas epidemiológicas, né? De tanto a tanto do calendário,
E na semana 34, um excesso de óbitos após os reforços vacinais. Excesso de óbitos é mortes não esperadas por outras causas naquelas populações em meio à pandemia da Covid. Eu estou fazendo reforço e estou vendo que esse público aqui, acima de 85 anos, está subindo a faixa de letalidade por outras causas. Mas o idoso também infarta, o idoso também faz AVC. E quem vai dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pode passar. Esse é o estudo que a doutora, pode passar, da Maria Emília mostrou, da recente publicação, agora de 4 de novembro, se eu não me engano, do Instituto de Conhecimento Aplicado da Public Health Policy, e que ele diz, com todas as letras, que houve um erro estatístico em que o risco de abortamento pela vacina Pfizer em gestantes é, na verdade, 7 a 8 vezes o que foi calculado em abril. Desculpa, agora volta tudo, né, e vamos refazer a estratégia de vacinação. Não, o artigo de abril já dizia. Nós fomos cancelados do Instagram também, como colocamos os vários perfis por isso, em abril, sobre a vacinação em gestante. Tema polêmico, mas que nunca na história da nossa vacinação a gente coloca como públicos iniciais gestantes, quer seja por essa dificuldade de estudar embriotoxicidade, e também crianças. E aqui na proposta da Pfizer, pode passar, já estamos finalizando, estudo para aprovação entre 5 e 11 anos. Gravem os países em que está havendo esses estudos. Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. Um dos maiores patrocinadores das sociedades e científicas de pediatria e imunização é a Pfizer. Você vai ver isso dentro de congressos aqui do Brasil, da Espanha, onde na Espanha já houve um caso emblemático de suborno com milhões de dólares de um dos responsáveis pelo painel de recomendações na Espanha, ainda na época do influenza. E aqui a gente está vendo que esse estudo de fase 1/2/3, para dizer que ao mesmo tempo que eu estou fazendo no ratinho, eu estou fazendo num adulto jovem e também numa outra, no caso, uma criança mais saudável e numa criança imunossuprimida, como é esse caso, crianças com HIV, crianças com hepatite, crianças oncohematológicas. E nesses países, nós recebemos um e-mail no nosso grupo internacional de um psicólogo, cientista, pesquisador, Marek Swarovski, que denunciou que a Pfizer está fazendo estudos antiéticos com crianças até de 3 meses a 11 anos. E isso é dito pela mídia como teoria da conspiração. Mas também o ganho de função era em fevereiro de 2020. Aguardamos cartas. Já existe uma investigação acontecendo pelo Congresso da Polônia, porque não foi feito o termo de consentimento livre e esclarecido, e são crianças de orfanatos, muitas das vezes. O mais grave é isso, ver novamente na história o que se repetiu com estudos de vacina de hepatite B, de pacientes institucionalizados e que levou ao relatório Belmont e o Tratado de Helsinki. Pode passar. Dentro do contexto das vacinas Covid, perdão por ficar essa parte aí, mas a gente não vê nenhum benefício nessa questão do risco, pois num grande subgrupo a gente vê que há potencialmente mais danos em determinado grupo, que é o caso que a gente está falando de crianças e adolescentes. Não há qualquer benefício. Existe o que eu aprendi dentro da medicina, que é a imunidade de treinamento. Vocês já se perguntaram por que a população de rua não teve mortes e mais mortes por Covid? Ninguém pensou nisso. Eles eram um grupo prioritário desde o início para a vacina? Não, os moradores, né? Então, assim, eles têm, dentro do contexto na vida como morador de rua, contato com inúmeros micro-organismos, muitos deles co-infectados com hepatites, HIV, tuberculose. O SARS-CoV ia ter que bater na frente da fila de muita gente. E o sistema imune inato é essa célula de defesa que parece um sniper, que pega o vírus na entrada da mucosa e debela, que é o que a criança tem, IgA, em grande quantidade, e nenhuma dessas vacinas produz. Nenhuma.
Nenhuma dessas plataformas. E é por isso que elas não são eficientes como o sarampo, que a gente bloqueia um surto fazendo a dose do sarampo e que as pessoas fazem uma apropriação indevida com vacina genérico, nos pautando como anti-vax, quando, na verdade, a gente apenas escolhe o tiro que vai dar e onde vai dar. Então, a taxa de sobrevivência, como a gente comentou nessas crianças, 99,7%. A maior parte que tinha morrido da Covid era por sua doença de base, cardiopatia, oncomatológico, câncer. A maior parte em UTI foram por formas dessa doença multissistêmica inflamatória e que a vacina causou em uma boa parte dessas crianças. Então, se eu não quero que uma doença ocasione uma doença autoimune, como eu posso admitir o risco de fazer uma vacina que pode levar, em talvez a mesma proporção, ao mesmo desfecho? Não impediu surtos locais. A exemplo do nosso governador, João Dória, que teve 2 vezes com a Covid, duplamente vacinado, em meio à variante Delta, decaiu os anticorpos e se infectou novamente. Ou os não infectados, prima infecção, como os virgens de infecção duplamente vacinados, como o ministro Queiroga, que viajou e duplamente vacinado, respaldado por um passaporte sanitário, que é quase um de imunidade, e, chegando lá, se infectou. Mas querem fechar os olhos para a imunidade natural. O relatório semanal de mortalidade e mortalidade mostrava que, em julho, já em Massachusetts, havia surtos. Pode passar. Então, essa vacina não impede surtos. Pode passar. Esse é o estudo de Massachusetts, mostrando, inclusive, que a carga viral nos vacinados é tal qual a carga viral nos não vacinados. Então, não cai a carga viral. Pode passar. Com relação aos surtos, eles não estão relacionados à quantidade e porcentagem de vacinação em países. A gente já tem estudos epidemiológicos analisando isso, os surtos e a porcentagem de vacina. E a Escócia e Israel são um grande exemplo para a gente ver todos os dias, que, a despeito de altas taxas de vacinação, 76%, 90%, vão ter ainda maiores e mais surtos. Pode passar. Aumentos nos casos de Covid não estão relacionados a nível de vacinação em 68 países e 2.947 condados nos Estados Unidos. 30 de setembro de 2021. Pode passar. De fato, a linha de tendência sugere uma associação marginalmente positiva, de modo que países com maior porcentagem de população totalmente vacinadas têm casos mais altos de Covid-19 por milhão de habitantes. Notavelmente, Israel, com mais de sua população totalmente vacinada, teve os maiores casos de Covid por milhão de pessoas nos últimos 7 dias, nessa análise daí, de 30 de setembro. A falta de uma associação significativa entre o percentual de população totalmente vacinada e novos casos Covid é ainda exemplificada em comparação com Islândia e Portugal. Ambos os países têm mais de 75% de sua população totalmente vacinada e têm mais casos de Covid-19 do que, por exemplo, países como Vietnã e África do Sul, com 10% de sua população vacinada. Pode passar. É o outro gráfico que mostra as bolinhas, e as bolinhas dizem acima, novos casos, embaixo, taxa de vacinação. E os pacientes que têm as maiores taxas de vacinação têm os maiores índices de novos casos. Pode passar. A mentira nobre sobre imunidade natural adquirida não ser duradoura e eficiente às variantes. Esse é o gráfico de um estudo agora recente, mostrando a quantidade de carga viral e anticorpos em pacientes COVID, com as variantes Delta, virgens de vacina e com vacina. Nenhuma diferença. As infecções, pode passar, por SARS-CoV-2, provocam níveis mais altos de anticorpos originais em comparação às vacinas com RNA mensageiro. É mais fácil um paciente que não se vacinou fazer níveis de anticorpos pela sua infecção natural pós-Covid maior do que
os duplamente vacinados que não tiveram Covid. Isso é óbvio, porque os vacinados tiveram contato com uma porção da proteína do vírus. E quem teve a doença teve encontro com o vírus por inteiro. Pode passar. Temos outros estudos aí, mais de 98, por sinal. Quem quiser justificar a sua não vacinação por ter tido Covid, não faltam argumentos na literatura. Comparando a imunidade natural da Covid à imunidade induzida pela vacina. Reinfecções versus infecções revolucionárias, que é o que ele chama do termo em inglês breakthrough infection, que é a infecção em quem estava vacinado e não tinha Covid. É muito mais frequente as infecções revolucionárias pós-vacina do que nos, naturalmente, convalescentes de Covid se reinfectarem. Pode passar. Como as crianças são protegidas contra a Covid-19, uma abordagem clínica, histórica, fisiopatológica para abordar a suscetibilidade à Covid. Novamente, mais argumentos de imunologia para mostrar que as crianças não se beneficiam de uma vacina. Nesse contexto. Pode passar. E o último, que é vacinação de pessoas que já tiveram Covid. Por que não estão levando a imunidade natural em conta nos Estados Unidos? Pode passar. British Medical Journal. O mesmo jornal que esta semana lançou a pedra de roseta do Pfizer-Gate, mostrando erros crassos, pode passar, e falhas éticas na condução de pesquisas clínicas, com conflitos de interesses, cancelamento de médicos, cancelamento de pesquisadores que denunciaram mistura de prontuários, falta de blindagem, né? Quando você tem o cego, que você não sabe quem é o controle, quem é o placebo, e aí, de alguma forma, algumas dessas unidades da Pfizer não tinham cuidado em separar e o médico não ter certeza quem era o placebo e quem era o controle, e estudos cancelados, como a gente comentou. Esse daí, pode passar, a doutora Maria Emília já mostrou, que são os CEOs, os grandes corporações, tanto da Pfizer, como da Moderna, como da Reuters, né, o consórcio de imprensa, versam seus executivos com os órgãos reguladores, nessa, né, troca de alcova. Lobby, apenas isso. É o que se viu nos painéis de recomendação. A despeito de todo o contexto científico, estão autorizando de forma sumária e sempre sem pesar risco e benefício, tanto a vacinação de 12 a 18 anos, como agora de 5 a 11 anos. Lembrando que a Agência Europeia de Medicamentos só vai analisar isso em dezembro. Ela foi prudente e pediu para esperar. Inclusive, o Joint Committee of Vaccine Infections e Imunização disse ao primeiro-ministro Boris Johnson, alertando que esse benefício era marginal e que havia riscos não desprezíveis e que não se deveria recomendar vacinação em massa em menores de 12 anos. Quem é que Boris Johnson ouviu? O novo painel que ele criou. Retratado, pode passar, hidroxicloroquina ou cloroquina para tratamento de Covid. Retratado, Lancet, New England, retratam estudos falsos, fraudados sobre lesão e toxicidade com hidroxicloroquina. Pode passar. Mais censura, cancelamento de cultura. Autores não foram notificados dessa remoção temporária e eu nunca vi isso na minha vida, em toda a minha carreira científica. Robert Malone, um dos pesquisadores e criadores da técnica de RNA mensageiro. E aqui a cartinha do e-mail do Dr. Anthony Fauci, pedindo para mudar aí a definição de vacina, que era produto que estimula a imunidade, o sistema imunitário de uma pessoa para produzir imunidade a uma doença específica, protegendo a pessoa desta doença, para uma preparação que é usada para estimular o sistema imune de um corpo contra doenças. Ele tirou que protegia contra a infecção, contra a doença. Pode passar. Esse aí é um adendo de uma das principais editoras dos jornais de circulação científica e foi por 20 anos editora do New England Journal of Medicine, uma das bicentenárias revistas que a gente tem e que, miseravelmente, novamente falhou e derreteu sua credibilidade, tal qual o Jornal Nacional e os demais consórcios de imprensa.
É simplesmente não possível mais acreditar no que os estudos clínicos estão publicados, ou acreditar no julgamento de médicos e autoridades médicas nesses guidelines. Eu não tenho nenhum prazer numa conclusão que eu cheguei lentamente e relutante de que nas minhas últimas 2 décadas como editora do New England Journal of Medicine, a gente não tenha mais nenhuma segurança no que dizem esses guidelines. Pode passar. Esse é um dos pontos do relatório do VAERS e do EUDRA, que é o European Adverse Event Report, sobre vacinas COVID. Eu recomendo a todos farem as análises, e esse aí é um print de 28 de outubro de 2020, num desses ditos painéis de recomendação da Pfizer, em que já havia aí descrito riscos, lista de possíveis eventos adversos, sujeito à mudança. E aí um gráfico mostrando as 94 mortes de crianças de 5 a 11 anos, 1,7% de todos os óbitos entre 5 e 11 anos. Pode passar, prometo que é o último slide. O passaporte sanitário. Por quê? A OMS discorda. Não é prioridade vacinar crianças se ainda existem outros subgrupos para vacinar, e países com muito mais dificuldade financeira. O comitê, como eu comentei, de imunizações e vacinas do Reino Unido não recomenda vacinar em massa menores de 12 anos sem comorbidades. O European Medical Agency vai só avaliar a autorização de uso emergencial para 5 a 11 anos em dezembro. A denúncia do Pfizer-Gate, os contratos abusivos, onde cláusulas de garantia e sem qualquer responsabilização por eventos adversos, levarão a você ficar, se lesado por essas técnicas de imunização, a nenhum respaldo, nenhum contexto de reparação econômica. Já estamos vendo várias vaquinhas online para pessoas que ficaram amputadas e famílias que ficaram órfãos. Não gera, como eu comentei, imunoglobulina A, não reduz a carga viral, não impede a infecção e, portanto, não impede transmissão em surtos. Então, por que exigir em eventos entradas de órgãos públicos, escolas ou quaisquer outro ambiente fechado? Se precisa de reforço, não é eficaz. E se há riscos não desprezíveis de embriotoxicidade e miocardite, primo non nocere já foi descrito e não é mais útil. Essa é só uma série histórica, pode passar, dos últimos 10 anos, do número de óbitos por doenças cardiovasculares e do aparelho circulatório, pode passar. Apenas para dizer que, quando a gente analisa 2019, pode passar, 2020 e 2021, nós temos um aumento da quantidade de óbitos de causa ignorada, que é esse cinza aí. Aliás, um aumento de óbitos por Covid entre 40 anos e menores de 70 anos, né, na fase produtiva da vida, de 40 a 79 anos, à medida que se avança de 2019 para 2020, para 2021, eu tenho esse aumento comparativo entre 2020 e 2021 na população adulta jovem brasileira e que, teoricamente, está sendo condicionada para tomar vacina nesse segundo semestre de 2021. A correlação quanto a isso, silêncio absoluto do Ministério da Saúde, dos sistemas de farmacovigilância. Ninguém investiga. Quem não procura, não acha. Questões? Pode passar. Só para finalizar com a minha última mensagem. Em toda essa pandemia, pode passar. A gente se baseou nas palavras de William Osler. Pode passar. Não permitas que suas concepções sobre as manifestações das doenças originem-se de palavras ouvidas ou lidas. Observe e então raciocine, compare e julgue. Que a palavra seja sua escrava e não sua mestra. Viva nas enfermarias. Adquira a arte do desapego, a virtude do método e a qualidade da perfeição. Mas, acima de tudo, a graça da humildade.
Quanto maior a ignorância, maior o dogmatismo. Sir William Osler, 1849 a 1919. Obrigada. Obrigada pela paciência. Gostaria de agradecer a doutora Roberta Lacerda por esta magnífica apresentação e também parabenizá-la em nome do nosso mandato parlamentar por sua atuação na defesa da saúde, da liberdade e dos princípios éticos que norteiam a profissão do médico. Parabéns, esse é o nosso parabéns.